Oi, eu tô bem. Poxa vida, a gente tinha que ter treinado aquele negócio de uma e a outra pode, né? Bobear. Boa noite a todos. Nós vamos dar início a mais uma noite de estudos do estudo sistematizado da doutrina espírita, a gente está estudando o Evangelho Redivivo. E para a gente dar início, vou pedir à Solange que faça a leitura de harmonização, a página inicial. Na oração. Senhor, ensina-nos a orar. Lucas, capítulo 11, versículo 1. Bom, era do Emmanuel. Caminho, Verdade e Vida, 167. A prece, nos círculos do cristianismo, caracteriza-se por gradação infinita em suas manifestações, porque existem crentes de todos os matizes nos vários cursos da fé. Esse é um pedaço extremamente importante, né? Os seguidores inquietos reclamam a realização de propósitos inconstantes. Os egoístas exigem a solução de caprichos inferiores. Os ignorantes do bem chegam a rogar o mal para o próximo. Os tristes pedem a solidão com ociosidade. Os desesperados suplicam a morte. Inúmeros beneficiários do Evangelho imploram isso ou aquilo, com alusão à boa marcha dos negócios que lhes interessam a vida física. Em suma, buscam a fuga, anelam somente a distância da dificuldade, do trabalho, da luta digna. Jesus suporta, paciente, todas as fileiras de candidatos do seu serviço, de sua iluminação, estendendo-lhes mãos benignas, tolerando-lhes as queixas descabidas e as lágrimas inaceitáveis. Todavia, quando aceita alguém no discipulado definitivo, algo acontece no íntimo da alma contemplada pelo Senhor. Cessam as rogativas ruidosas, acalmam-se os desejos tumultuários. Converte-se a oração em trabalho edificante. O discípulo nada reclama, e o mestre, respondendo-lhe às orações, modifica-lhe a vontade todos os dias, alijando-lhe do pensamento os objetivos inferiores. O coração unido a Jesus é um servo alegre e silencioso. Disse-lhe o mestre: levanta-te e segue-me. E ele ergueu-se e seguiu. Emmanuel. Linda passagem, né? Verdade. Bom, então agora, depois dessa belíssima mensagem, falando da prece, vamos aproveitar o momento e, em prece, agradecer a Deus pela oportunidade bendita e pela oportunidade de darmos início a mais um estudo, essa terça-feira, para aprendermos um pouquinho mais sobre essa doutrina, sobre o Evangelho de Jesus. E dessa forma, Senhor, pedimos também aos nossos amigos espirituais que intuam a Miriam, para que a Miriam possa nos passar a mensagem, que possamos entender de forma clara e, dessa maneira, tentarmos aplicar um pouquinho daquilo que aprendemos no nosso dia a dia, nas nossas relações familiares, de trabalho, na rua, entre nós.
e assim melhorando cada vez mais esse ambiente em que a gente vive, para que o mal não tenha força sobre o bem. Agradecemos, Senhor, o fato de estarmos aqui reunidos hoje. E aqueles que não puderam estar, Senhor, olhe por eles também. Que assim seja, dou graças a Deus. Obrigada, Solange. Obrigada, Geórgia. Então, gente, hoje nós estamos entrando no último tema do livro 1 do Evangelho Redivivo. Em setembro do ano passado, nós iniciamos, né, esse estudo e a gente vem num caminhar, porque estamos aprendendo a conhecer o Evangelho de Jesus, o Novo Testamento. Tivemos contato aqui com palavras, muitos de nós que não conhecíamos, né? Aprendemos um pouco mais aprofundada a característica dos evangelistas que estiveram, né, próximos a Jesus e aqueles também que não estiveram próximos a Jesus. Cada aula a gente lembrava da mensagem de Alcione, da importância da gente conhecer, meditar, sentir e viver a mensagem do Cristo e não ficar só no conhecer. Para muitos de nós aqui nesse grupo, teve muita novidade. Muitas pessoas comentaram comigo, Márcia, acho que não estou dando conta de acompanhar, mas é porque isso é novo para nós, mas é necessário que a gente aprenda a estudar o Evangelho de Jesus, sobretudo à luz da doutrina espírita. Então, que a gente não se acanhe, né, de ter tido algumas dificuldades, faz parte, porque raríssimos de nós teve durante a nossa vida, né, um ensinamento do Novo Testamento, como a gente passou aqui, né, esses 8 meses, quase 9 meses, estudando. E para encerrar, a equipe do Evangelho Redivivo escolheu o tema um seminário, que se fosse presencialmente, teria uma outra configuração, mas que Miriam vai trazer para a gente hoje. Eles escolheram os romances de Emmanuel, né, aqueles romances em que Emmanuel traz a sua trajetória própria, nos auxiliando, né, 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, Renúncia e Ave Cristo, nos auxiliando nessa compreensão. Então, é isso que Miriam está trazendo hoje para a gente como fechamento do livro 1 do Evangelho Redivivo. Então, Miriam, a palavra é sua. Boa noite a todos. É, Deixa eu tirar isso daqui. Sim. Então, como a Márcia falou, hoje é o tema 7, os romances históricos do espírito Emmanuel. Então, eu achei que era interessante a gente conhecer um pouquinho o Emmanuel, as reencarnações dele, que nós conhecemos. Então, rapidamente, né, a gente vai... a gente tem conhecimento da primeira reencarnação dele, conhecida aqui por nós na Terra, data de do século IX a.C. E ele foi um grão sacerdote do templo de Amon-Ra. Ele era um sacerdote egípcio. E a história desse sacerdote, ela está contada no livro chamado Semíramis, que é de Camilo Chave. Eu tenho o livro, não consegui ler esse livro ainda. Então, é a história, fala dele, fala de uma rainha chamada Samuramati, que era filha dele, enfim. É bastante interessante, né? E interessante que nesse livro, além de ser uma das reencarnações de Emmanuel, ele também traz conhecimentos de uma reencarnação de Chico e de Arnaldo Rocha. A segunda que a gente conhece é no século I e II antes de Cristo ainda, como cônsul Públio Cornelius Lentulus Sura. E isso está em um parágrafo contado há 2000 anos.
Porque o Lentulus Sura vem a ser avô do senador romano Públio Lentulus, que é o primeiro livro de Emmanuel, né, através da psicografia de Chico, desses 5 livros dele. Então, está aqui há 2000 anos. Depois, Emmanuel reencarna já no século II como escravo Nestório. E essa história ele conta, né, a sua vida como escravo Nestório, ele conta no livro 50 anos depois. A seguir, ele reencarna no século III como Basílio, que era um filósofo. Ele era um filósofo, o Basílio. E essa história desse, né, que ele está contida nesse livro que também nós vamos ver hoje, que é o Ave Cristo. Aí depois, ele lá no século V e VI, ele é um bispo, você vê que ele reencarnou muito na Igreja Católica, né? Ele é o bispo de Reims, que é o São Remígio, tá? Lá no ano de 437, né? Ele vem ser... Não, desculpa, no ano... de 437, ele vem ser o bispo, então, de São Remígio. Depois, ele vai ser, no século XII e XIII, né, da era cristã, o cardeal João de São Paulo, bispo de Sabina. Depois, ele vem a ser o conhecido nosso Padre Manuel da Nóbrega, que era português, né, que reencarnou em 1517, teve uma grande participação aqui no Brasil, né? A gente tem algumas coisas muito interessantes, né? Inclusive junto com o Padre Manuel de Anchieta. Então, é muito interessante, né? E o mais interessante é que ele viveu muito junto com os índios, né? E, e os índios chamavam eles de hermano. É interessante, né, que hermano parece muito com Emanuel, né? Então, era o nome que os índios tratavam o Manuel da Nóbrega, certo? E ele teve uma participação muito grande, né, gente? Ele ajudou a fundar São Paulo, né? Então, e o mentor dele não é ninguém mais, ninguém menos que Paulo de Tarso. Vamos seguir. Também ele aparece no último livro, no Renúncia, né? Que é o livro que acontece no século XVII, como Padre Damiano. Então, a gente vê, né, quantas vidas ele viveu dentro da Igreja Católica, né? Então, ele é grande conhecedor. Aqui ele foi um filósofo no século XVIII. E aqui eu quero ver quem me diz. Ele participou do Evangelho segundo o Espiritismo, já em espírito, já com o nome de Emanuel. Quem foi, gente? Quem me deu um pirulito para quem me disser? E qual é o título? Qual foi o que o Emmanuel escreveu, né, no Evangelho segundo o Espiritismo? Qual foi a participação que ele teve? Hum? Só se consultar. Ah, não, não pode. Vamos, gente. Ó, eu vou dar uma dica. Está lá no capítulo 11 e é amar ao próximo como a si mesmo. É o item 11, não vale olhar o Google. Como é que chama? Isso ele escreveu em Paris, 1861. Foi recebida essa mensagem de Emmanuel. Tá bom, gente, coisa feia. Chama O Egoísmo, é o título que ele consta no livro do Evangelho, né? Ele já em espírito, tá? Ele participa da codificação. Já no século XIX e XX, ele tem uma encarnação muito importante como Padre Amaro, também um sacerdote católico, e ele é importante porque ele viveu no estado brasileiro do Pará. Você vê, ele já estava se aclimatando, né,
para fazer o mentor de Chico, inclusive, né? E ele veio para o Rio de Janeiro, ele se dedica ao Evangelho, e olha só, ele teve contato nessa época com ninguém mais, ninguém menos que Bezerra de Menezes, né? E essa reencarnação dele foi muito importante. Olha, eles falam que ele tinha um objetivo específico de entender a língua portuguesa, especialmente a língua falada aqui no Brasil, né? O português que a gente fala aqui no Brasil, porque ele tinha uma missão a cumprir, que era ser, então, o guia espiritual de Chico Xavier, e ele já sabia que eles iam ter que fazer o que eles fizeram, mais de 400 livros. Óbvio que ele já tinha uma noção muito grande disso, que isso tudo é programado com muita antecedência no mundo espiritual, e então ele já veio se aclimatando, né, no século XIX, XX, como esse padre que viveu aqui entre nós, até então. Alguém levantou a mão, Márcia. Álvaro, você gostaria de perguntar alguma coisa a Disse que é Miriam? Adriano, precisa mudar o nome dele. Eu vou mudar. Alvinho? Álvaro? Oi, estou me ouvindo? Aham. Isso é antes de Cristo ou Não. depois? Alvinho, olha só. Aqui e aqui é anterior a Cristo. Como o Tá. senador Públio Lento, porque esse daqui viveu antes, né, no século I, depois ele. É, ixi, até eu fiz confusão aqui. Depois tudo é depois de Cristo. Porque, na Tá, então, verdade, a gente vai ver, quando ele foi o Públio Lentulus, quando ele foi Públio Lentulus, ele participou é, da decisão de Pilatos de lavar as mãos, ele estava ali. Então, daqui para frente, é na era cristã. então só esse primeiro Pedro e o segundo. Que a gente conhece, né? Porque olha a distância que está no século IX antes de Cristo, e daqui dois, então a gente não sabe mais, né? São as Exatamente. reencarnações conhecidas. Eu só estou trazendo isso, não é por curiosidade, não, para a gente entender como, quando a gente vê aqueles livros, aquela coleção de livros em que Emmanuel pega um versículo e faz um texto lindo e explicativo e que nos ajuda a entender, a gente sabe porque não foi ontem, né? Ele teve uma trajetória enorme na igreja, estudando o evangelho, estudando os livros, então ele tem conhecimento, né? Por isso que eu acho importante, né? Até ele chegar aqui e ser mentor do Chico. Uma coisa importante, se a gente olhar nessas reencarnações todas que a gente conhece, não tem uma que ele chamou Emmanuel. É interessante isso, né? Esse nome que ele escolheu agora na espiritualidade, ele não foi o nome que ele usou, né? Para nenhuma das encarnações. Aqui ele já estava em espírito, participou da codificação e escreveu o nome que ele já tinha adotado, né? E Emmanuel, na verdade, significa Deus conosco, tá ok? Então, só para vocês saberem que, além disso, não só nisso, o Emmanuel, além dos livros, ele Alvin, tem. Oi. só para avisar para vocês que quinta-feira eu vou para Anda Alvinho, e depois, tá? Agora, você já falou isso, querido, isso não corta não, que a gente vai perder o raciocínio, tá? Mas nós sabemos já, você já avisou. Então, ele não só contribuiu com os livros, né, que não são só esses, são inúmeros os livros, né, que ele transmitiu para o Chico, mas também ele tem vários comentários ao Novo Testamento, né, esses livros históricos. Então, a obra dele, o trabalho dele é um trabalho enorme. E olha só, eu trouxe porque eu acho isso fantástico, gente. Dá uma olhada nas datas e os livros de Emmanuel têm traz tantas informações da época que ele viveu. E hoje em dia, nas escavações que estão fazendo lá em Corinto, né, na região que era Corinto,
eles estão descobrindo que aquilo que Emmanuel escreveu é verdade, porque ele falava em Paulo Estevam que as ruas de Corinto eram feitas de mármores, e eles estão descobrindo essas coisas. Em Renúncia, ele dá detalhes específicos de como era o calçamento das ruas de determinado lugar, e isso pesquisadores já descobriram que era verdade. E assim, olha só, gente, em 39 ele a psicografia e já a edição do livro. De 39 mesmo, ele já começa 50 anos, termina em 40. Em 41, ele faz Paulo Estevam e edita em 41. Gente, Paulo Estevam é um livro enorme, tem mais de 500 páginas, com detalhes impressionantes. Olha a produção. Você acha que algum escritor encarnado seria capaz de dar conta de, no mesmo ano, fazer toda a pesquisa que tem no livro só Paulo Estevam? É impossível. Então, olha só, Renúncia demorou mais um pouquinho, e depois Ave Cristo. Então, de 39 a 53, nós temos 5 obras de uma riqueza de detalhes que são impressionantes. Não só detalhes de lugar, mas como elas trazem muita conhecimento espírita, né? Muito conhecimento evangélico. Né? São obras que têm, nós vamos ver, dramas, né? Sabe? São traições, e são obras pesadas, às vezes, nesse sentido dessa vivência sofrida, né? Mas a riqueza de detalhes, de ensinamentos, são enormes, né? Então, vamos lá. Só rapidamente, ele foi coordenador de toda a atividade mediúnica de Chico, né? Durante a encarnação que Chico esteve aqui conosco, mas ele também não tinha só esse compromisso com o Chico, ele também tinha um compromisso com o Brasil, né? Então, a característica dele foi trazer essa mensagem do Cristo para que a gente conseguisse entendê-la, modificar o nosso campo de sentimento, né? Para que o Brasil mesmo se tornasse essa tal pátria do Evangelho, né? Que a gente está com tanta dificuldade. Então, esse foi o objetivo que ele reencarnou para nos ajudar. Então, nós vamos entrar agora nos livros. Olha só, gente, são 5 livros, nós levamos meses estudando cada um deles. Então, eu vou fazer uma coisa linear, porque o que tem no, no livro 1, que é esse que nós estamos estudando, são 5 linhas. Então, eu vou trazer um pouco mais, mas uma história linear. Eu vou deixar sabe, além da história linear, tem várias outras coisas que influenciam nessa história, mas não dá tempo. Então, nós vamos linearmente para que vocês sintam vontade de ler o livro. Quem leu o livro vai ter mais facilidade de entender. Quem não leu, fica mais difícil. Mas eu acho que vocês precisam ler esses livros todos. Então, vamos lá. A equipe, né, do Evangelho Rede Vivo fala que eles estão colocando esse tema 7, né? Porque, para a gente entender essa visão do cristianismo, porque ele dá detalhes do cristianismo. Você vê que ele começa lá no século I e vai varrendo, né? Assim, então, ele dá detalhes muito intensos, pequenos e constantes da questão do cristianismo para a gente entender, né, como é que foram, né, todos esses movimentos do cristianismo, né? E ele ainda fala que isso vai nos ajudar, o que nós estamos fazendo e que vamos continuar a entender e interpretar esses 25 livros que compõem o cânon do Novo Testamento. Tá? Então, eles entendem que a obra de Emmanuel, ela sustenta essa visão, esse ensinamento, ela nos dá conhecimento, né, para que a gente entenda melhor esse evangelho que a gente vai estudar agora, cada um deles, né, dos evangelistas em separado. Então, vamos lá. Então, o primeiro romance, como eu já mostrei ali para vocês, né? Aqui estão 5 romances, que foram todos psicografias de Chico. Okay, vamos lá. Esses são os 5 romances, né, que nós vamos trazer hoje para vocês.
E nós começamos, então, Miriam, a... antes só Oi? de você começar, lembrar que são os únicos romances escritos, né, da psicografia por Emmanuel. Ele não psicografou, Chico não psicografou outro romance que não esses cinco. Os outros são todos de estudos do Evangelho, né, de outros assuntos. Zé Manuel, sim, é. Romances foram esses 5 mesmo. Então, ele, nesse livro, ele começa a falar dessa reencarnação dele, em que ele foi um senador romano chamado Públio Lentulus, e que, assim, ele vem de uma família muito importante daquela Gen Cornélias, né? Então, no orgulho de ser quem era, né? De tradição, isso naquela época de Roma era uma coisa muito importante, né? E a gente vai ver que ele saiu de Roma e foi para a Palestina. E ele foi para a Palestina com um cargo, né? Um alto cargo dado pelo Pilatos, inclusive, porque a filha dele, Flávia, ele tinha 2 filhos, a Flávia e o Marcos. A Flávia era muito doente e ela tinha tuberculose. Não, ela tinha lepra, né? Ela tinha lepra, olha só. Só que era proibido falar essa doença na época, que para eles, quem tinha essa doença era escravo. Imagina que a High Society ia ter lepra. Então, ela não conseguia tratamento. Aí ele entendia que lá na Palestina, os ares de Cafarnaum seriam melhores para ela. Então, ele pede e ele vai como esse alto cargo para lá, certo? Ah, tá. Eu mudei. Então, no começo do livro, tem esse prefácio que chama Na Intimidade de Emanuel, e olha o que ele escreve, gente. Porque isso foi numa reunião, então ele fala para pessoas que estavam lá reunidas, se algum dia Deus tivesse permitido a ele ia contar, falar-vos-ei do orgulhoso patrício Públio Lentulus, a fim de algo aprenderdes nas dolorosas experiências de uma alma indiferente e ingrata. Isso ele fala para eles, para quem estava lá com ele, sabe? Que ele ia contar, e era ele mesmo, né? Ele ia contar a história que era dele mesmo. Ah, então, só mais ou menos aqui, então ele sai de Roma, né? Vai para a Palestina, ele passa por Jerusalém, Cafarnaum, Nazaré, contando para a gente essa pré-história do primeiro século do cristianismo, né? Que ele está ali naquele momento em que Jesus é preso, né? Em que Pilatos, cheio de dúvida, convoca, inclusive, todos os senadores lá, todos os do império para decidirem com ele, e uma das pessoas que estava ali foi o Públio. Ele, inclusive, fala do encontro que ele teve e dá boas... ele fala bem do Cristo, mas o Pilatos acabou sendo muito pressionado e fez o que fez, né? Então, a gente vê nesse romance como é diferente, né, as famílias patrícias romanas, com sua arrogância, com seu preconceito, em detrimento, se a gente colocar eles junto com aqueles seguidores do Evangelho, a população lá da Palestina, como eles eram simples, fraternos, né? E por que eles escutaram muito melhor e mais rápido a mensagem do Cristo, né? Era um povo muito mais fraterno, muito mais simples, né? E os judeus sabiam e estavam esperando esse Cristo, né? Estavam esperando esse Salvador. E ele vai se encontrar então com o Cristo. Não sei se está muito certo. Ah, eu já botei isso, né? Então, ele se encontra. Então, nesse encontro que ele vai ter com Jesus, acontecem algumas coisas, né? A filha dele é curada, mas a filha dele é curada bem por conta da esposa. Jesus é claro para ele, não foi por causa dele que Jesus os curou, porque Lívia já estava, por causa da serva dela, Ana, ela já estava indo
escutar as prédicas de Jesus. E ela tanto fez que ele resolve encontrar o Cristo em favor da filha. E ele vai à noite, todo coberto, para que ninguém veja, né? Então, aí ele encontra com o Cristo. Mais tarde eu trago aqui o diálogo um pouquinho, porque é muito lindo. Porque, então, mesmo ele encontrando com Cristo, ele não admite que foi a cura da filha, porque ela foi curada, foi, então, Cristo que fez essa cura. E é tão interessante, é um momento tão marcante para ele, né, que seria, acho que para todos nós, encontrar com Cristo, Cristo falar o que falou para ele e ele voltar atrás e falar: não, eu não acredito nele, mesmo com tudo que ele viu e tudo que aconteceu. Então, por isso que hoje ele se apresenta no mundo espiritual como ele era quanto Públio Lentulus. Então, aqueles desenhos que a gente vê do Emmanuel é ele enquanto Públio Lentulus, porque ele fala que ele não quer esquecer aquele momento que ele podia ter, né, aceitado Cristo e acabou se recusando, e isso impingiu nele um tormento muito maior, né? Bem, nós estamos no Império Romano, né? Ele era esse senador romano. Só para vocês terem uma noção da Palestina, né? Que o Herodes, que era o rei dali, as festas, eles tinham essa questão de muito. Eles eram muito sectaristas, né? Então, quem estava lá embaixo era assim, então, a gente vai ver que é tão importante a questão da roupa, porque cada um, de acordo com o seu grau evolutivo de patrício, dentro da escala evolutiva deles, da social, né? Eles tinham roupas, então eles se reconheciam pelas roupas. Isso foi tão importante, gente, porque a Lívia, a esposa dele, deixa eu contar, vamos pegar a história lá. A Lívia, então, começa a ser cristã. E quando acontece a história de Jesus, que Pilatos então lava as mãos, quando a Lívia percebe que Pilatos está em dúvida, ela vai conversar com Pilatos e ela vai meio que escondido. E ela fala para Pilatos, ela conversa com ele, tenta convencê-lo de não entregar o Cristo. Mas aí, em todos os romances que a gente vê do Emmanuel, sempre tem alguém que faz, que trama alguma situação muito complicada. E essa pessoa, então, foi falar para o Públio que a Lívia estava tendo um caso com Pilatos. O que Públio fez? Ele ficou 25 anos sem conversar com a esposa, morando sob o mesmo teto, mas tendo uma relação mega fria com ela, não se entendendo. Então, eram duas pessoas estranhas dentro do lar. E a Lívia, cada vez mais cristã, frequentando muito as mensagens, quando Cristo estava ali com eles. E depois da morte do Cristo, ela continuou cristã e continuou se encontrando com os cristãos, se fosse em qualquer lugar, inclusive. Estou bem hoje de esquecer as coisas. Elas iam nas catacumbas, então eles faziam os encontros, porque eles estavam muito perseguidos, então eles se escondiam. E a Lívia foi, num certo momento, os soldados chegaram e pegaram todos aqueles que ali estavam. E a Lívia sabia o que ia acontecer. E o que ela faz? Ela troca de roupa com a Ana, que era a serviçal dela, que já eram mais que amigas nesse momento. E ela troca de roupa. Nesse livro, Ana já é um dos espíritos bem adiantados. E ela troca de roupa com a Ana. Por mais que a Ana não quisesse, ela força a Ana a trocar de roupa com ela. E quando os guardas veem aquela mulher vestida como uma patrícia romana, eles imaginam assim: nossa, o que vai acontecer com a gente se colocar uma patrícia romana no circo? Então, eles mandam a Ana embora. E ela é que vai para o circo.
E nesse dia desse circo em que ela sofreu, né, junto com os outros, quem estava na plateia eram todos os senadores que iam receber algumas. Eles iam receber títulos, mais Então, são nobrezas, honrarias, né? Eles iam receber honrarias. Muito honrarias. obrigada, eu estou péssima disso. Do Pilatos. E ela morre nesse instante, gente. Então, e foi interessante que ele tinha descoberto que aquilo que ele falaram para ele era mentira, e ele estava esperando, depois dessa cerimônia toda, ir conversar com ela e se desculpar. Não deu tempo. Então, a Lívia morre, né, no circo, só para ver as roupas e tal, e a diferença, né, dos cristãos daquela época, que eles viviam em casas muito mais humildes, né? E esse é o encontro que ele teve com Jesus, né? Que foi uma coisa incrível. Aí Jesus fala para ele assim: senador, por que me procuras? E, espairando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza. Fora melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesse adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Porque eu já falei que ele foi lá à noite, esgueirando, né, todo com roupa diferente, ele não queria ir para ninguém saber quem era ele. E aí Cristo fala para ele assim: soa para o teu espírito neste momento um minuto glorioso, se conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele, em teu coração, doravante um cântico de amor, de humildade, de fé na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade. Então Jesus falou para ele: soa para o teu espírito nesse momento. E mesmo assim, Jesus ainda fala para ele: estás, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. É por isso que ele se conserva fisicamente, né? Quando as pessoas enxergam ele, conseguem vê-lo como Públio Lentulus, porque isso aqui foi determinante. Cristo falou para ele: eu não vou te obrigar a nada, está no seu querer. Você aproveitar agora para se iluminar, para mudar sua vida, né? Para entender, para melhorar sua fé, enfim, ou daqui a alguns milênios. E ele escolheu os milênios, né? Então, isso foi muito determinante. Esse momento dele é um momento do livro, assim, que dá para chorar. E aí ele volta para o lar, porque o Cristo fala, volta para o lar e que a filha dele estaria curada, né? Mas a filha curou, não era nem por causa da posição dele, da postura dele, né? Foi mais pela postura da esposa e muito também pelos méritos e merecimentos da própria Flávia. Bom, aí isso daqui eu vou. Aí, o que acontece? A Lívia morre, e também por uma trama toda que acontece ali, a Flávia casa, já estava casada, também uma pessoa que era apaixonada pelo marido dela, arruma uma trama toda e ela acaba ficando cega. Ela fica cega por uma trama de vingança de alguém que queria tirá-la da jogada porque queria ficar com o marido dela. E Públio também fica cego durante uma guerra, durante uma batalha. Ele também fica cego. Aí os dois se retiram e vão para Pompeia, porque ele tinha uma propriedade em Pompeia. Então vão ele, a Flávia e a Ana. E o que acontece? No ano 72, quando aconteceu o Vesúvio, né? Aquele vulcão que tinha em Pompeia, ele entrou em erupção, acabou matando quase a totalidade das pessoas, e então Públio, Ana e a Flávia perdem a vida, né? Desencarnam nesse momento de Pompeia. Esse é o resumo, gente.
Alguém quer comentar alguma coisa? É um resumo do resumo do resumo, né? Sim, Miriam, eu acho que a gente só podia, né, para quem não leu, gente, como a Miriam falou no início, esse livro é uma riqueza do cristianismo primitivo ali, dessas catacumbas que Miriam falou, como os cristãos, né, primitivos, eles se reuniam, tudo escondido, né? Então, Os assim, 50 anos é igual também, né? Dos 50 anos é, também é a mesma coisa. eles são muito ricos nessas questões históricas, do próprio poder do Império Romano, né? Por isso que a Miriam no início falou, em tão pouco tempo, a psicografia, né, de livros com conteúdo histórico tão grande. Quem não leu, vale a pena. É. É Porque assim, assim, gente, tem uma história que corre e ao lado, assim, aconteceu coisas com o filho dele, aconteceu, não dá, né? A gente tem que contar um veículo, porque senão a gente não consegue. e em relação a essa história paralela aí, que eu acho assim que foi muito marcante, que claro, como você falou, se for contar a história paralela, a gente não sai daqui hoje Uhum. desse Nem livro. amanhã. É amanhã. Mas, por exemplo, acho que um fato marcante na história paralela foi exatamente o sequestro do filho dele, e mais tarde, essa cegueira que você falou aí, que ele ficou cego, foi o próprio filho que foi obrigado a cegá-lo. E ele reconheceu o filho naquele momento, e o filho também É. reconheceu, né? É Aquilo porque a ali história também, começa desde lá de trás, né? aquele Então, encontro dele com o filho, e ele e ele foi. aceitando aquela situação, porque sabia que o filho foi feito escravo e estava sendo obrigado, aquilo, Uhum. para mim, aquilo também marcou muito o livro, E foi obrigado por conta de uma atitude que ele mesmo tomou, né? que ele mesmo tomou, É. exatamente. Então, tem várias situações paralelas no livro que são riquíssimas também, mas alguém mais gostaria? Eu acho muito importante o final do livro. Hum, Quando, após a morte da Lívia, ele entra num tremendo drama de consciência e ele acaba aceitando Cristo, né? E sim, ele ele vai aceita depois morar que em ele vai com Pompeia. A Ana que ajuda ele É, nesse momento. A Lívia foi, mas deixou ela, alguém ali, né, que tinha uma força, porque desses espíritos que estão ali, a Ana é um dos espíritos mais superiores nesse momento. com certeza. E aí a Ana, apoiando os dois, né? Ela e a filha, ele e a filha, Sim, vai contando toda a história. Eles é. vão se tornando cada vez mais assumidamente cristãos Cristão, sim. e eles recebem, sabem que Pompeia está acabando, eles se juntam no mesmo cômodo e ficam. Não, Ana tentou sair para buscar alguém, eu não me lembro quem. É que o Aí, marido dela que tinha chegado, chegou na ah, casa e tal. é. Então, E o resgate dos três, Lívia que veio, né? dos espíritos por Lívia, né? Que É, vem em espírito com outros espíritos amigos para sim, recolher aqueles espíritos que estavam desencarnando, né? sim, é verdade. Posso passar? Então, 50 anos depois, só trouxe o livro só para. Eu só trouxe isso porque, assim, o que a gente vai ver nesses livros é uma sequência de pessoas que reencarnam na mesma família, em posições um pouco diferentes, mas é muito interessante. Depois eu vou mostrar para vocês se der tempo, né, um esquema, um quadro que tem os livros todos e as pessoas reencarnando, inclusive na última reencarnação delas, muitas delas aqui no Brasil e muitas delas convivendo com Chico. Então, é só para lembrar, nesse capítulo 4 do livro do Evangelho, quando ele fala que a reencarnação fortalece os laços de família, isso mostra muito aqui nos livros, né? Que nós sabemos que esses grupos familiares se entrelaçam e por afinição e simpatia, não é? Então, a gente vai ver como eles se buscam aqui e como, nesses livros, especialmente no
nesses 50 anos e no próximo, a gente vai ver muito, muito esse entrelaçamento das mesmas pessoas que reencarnam, e a gente às vezes percebe características daquelas pessoas que mantêm, né, as tramas, a maldade, o egoísmo, né, os orgulhos, a gente vai vendo, isso é muito bacana. Você vai vendo a pessoa ou melhorar ou se manter do mesmo jeito, como foi o desencadear e o crescimento espiritual dessa pessoa. Então, era só para lembrar isso, tudo bem. Então, aqui, você vê, são 50 anos depois, mas nós já estamos no, no século II já do cristianismo, né? Então, aqui sim, vai começar a aparecer muito as os cristãos se reunindo, como eles faziam, né, as casas dos caminhos, por exemplo, como que eles eram perseguidos, que fibra que eles tinham, como eles venciam as dificuldades que eram enormes para eles, né? Então, aqui ele fala que alguns personagens do livro que nós acabamos de ver, há 2000 anos, eles voltam vivendo, né, vivenciando de modo claro a lei de causa e efeito. Então, a gente vai ver muito isso nessa sequência de livros. Então, o Emmanuel, né, reencarna agora como um escravo chamado Nestório, mas não é ele, na verdade, o principal personagem do livro. O principal personagem do livro é uma mulher chamada Célia. Ela não aparece há 2000 anos. E essa Célia, ela é um espírito já bem pronto, né? E ele fala um coração sublime, sublime, cujo heroísmo divino foi, no dizer de Emmanuel, uma luz acesa na estrada de numerosos espíritos amargurados e sofredores. Ela entendeu e viveu as lições de Jesus no transcurso doloroso de sua existência. Gente, vou resumir um pouquinho, nem fico. Então, o que acontece? Célia também era uma patrícia, de uma família também muito bem postada dentro da sociedade romana. E, naquela época, quem ensinava, né, as crianças das casas eram os escravos. E Nestório era um escravo que ele já era cristão, na verdade, ele tinha um conhecimento cristão muito grande, e ele tinha muito conhecimento, né? E ele chegou na casa, então, da família de Célia, com essa função de ensinar ela e a irmã, certo? E era interessante que, nessa casa, eles também tinham outro escravo, de nome Ciro, e a Célia e ele se apaixonaram. E, obviamente, o capataz percebeu e o Ciro acabou sendo mandado embora. E o mais interessante dessa história é que o Ciro veio a ser o filho de Nestório, que, quando ele se fez escravo, quando escravizaram Nestório, a mulher, a mulher dele faleceu e o filho foi tirado. Ele não tinha mais contato com o filho. Só depois ele descobre que o Ciro era filho dele. E é, E o Nestório, ele já ia nas catacumbas, ele tinha um conhecimento muito grande, ele já dava palestra, ele é, já falava sobre o evangelho para aquelas pessoas, né? E, obviamente, que ele foi delatado, né, pelos capatazes justamente da Ele já era um família. discípulo, né? Oi? Digamos assim. Ele já era Oi? um discípulo. Ele já era um discípulo. Ele tinha esse conhecimento, e ele estava ali e fazendo as prédicas dele, tudo, né? E quando, então, sim, ele foi, então, levado, preso e executado. Enfim. Aí, o que acontece com Célia? Como eu falei, sempre tem uns dramas muito, muito elaborados nos livros.
O pai da Célia precisou trabalhar, né, em outras cidades, né? Foi por conta do gestor local, então ele foi trabalhar por outra cidade. E a mãe dela começou a ser cortejada por um senhor, que era o prefeito lá da região. E a esposa desse prefeito gostava do marido da mãe da Célia. Bem, acontece que essa moça trama de uma forma, junto com uma empregada que foi trabalhar na casa deles, e ela, então, dá um remédio para a mãe da Célia dormir e coloca uma criança recém-nascida que ela conseguiu nessas rodas, né, que as pessoas abandonam. Ela levou essa criança para fazer como se fosse a mãe da Célia tendo essa criança ali, e que seria, então, desse amante que ela nunca nem... Ela não suportava ele. E bem quando o pai dela chega, né, da viagem, ele chega, estava tudo sem calcular. Célia percebe o que aconteceu, mas ela acreditava que a mãe, ela via o cara cortejando a mãe, mas ela não percebia a resposta que a mãe dava. Então ela acreditou realmente que aquela criança fosse da mãe. E para que a coisa não ficasse pior, que a família dela não se desestruturasse, ela pega a criança e fala que era filho dela. Ela se coloca no lugar da mãe. E aí, uma família, né, toda com as características daquela época, o que faz? A Célia, então, é mandada embora, ela é expulsa de casa. Com a roupa do corpo, o que Mas, ela na tinha de verdade, joia, ela levou. Oi? mas, na verdade ele até cogitou em matar, né? Porque era a morte. Era morte, é verdade. Para não matar, ele Matar, ele... matou em vida. Assim, pessoalmente, ele, bom, agora você está morta. Inclusive, forjou até o enterro dela, né? Você lembra? É verdade, Foi feito o é verdade. enterro Você dela vê e como tudo. a questão da sociedade era uma coisa importante. Então, Para justificar, era né? inadmissível que ela tivesse um filho solteiro. Então, o que aconteceu? Porque ela sabia que a mãe dela ia passar por tudo isso. O que acontece? Realmente, eu tinha esquecido esse pedaço. Eles fazem o enterro dela, gente, com todo aquele simbolismo, pompa e circunstância, e ela vai embora com aquela criança no colo. Ela era uma jovem ainda, e ela sofre assim horrores, sabe? Ela vai de berieira, alguém ajudando aqui, alguém ajudando ali. Ela vai indo na vida, assim, sabe? Até que essa criança, ela morre. E ela consegue encontrar com uma pessoa muito boa, que era o irmão Marinho, né? E ele, então, ele indica para que ela vá para um mosteiro, onde ele conhecia todas as pessoas de lá, os dirigentes, ele conhecia as pessoas de lá. E fala para ela, só que eles aceitam homem, então você precisa mudar, você precisa se tornar um homem. Então, ela recebe o nome dele, né, Marinho, e ela, então, se veste com a roupa de homem e ela vai para esse convento. E ali ela tem um trabalho maravilhoso, né? Ela é aquela alma que o Emmanuel faz aqui, ela é essa luz na estrada, né? Então ela cura muito, ela ajuda muito, sabe, ela é adorada por todos porque ela ajuda muita gente. Até que um dia uma menina do ciclo ali deles, né, de quem está evangelizando, quem vai para a igreja, da família, engravida. E a menina, sem saber o que fazer, fala para os pais que é do irmão Marinho. Aí ele não podia mais ficar no convento. Mas do lado do convento, perto ali, existia uma propriedade pequena. E aí ele fica ali, continuando, ela, né, Célia, continuando fazendo as curas dela, o trabalho dela, sozinha, solitária. E o que ela faz? Quando essa menina
dá à luz essa criança, ela fala, então me dá aqui que eu me responsabilizo com ele. Já que ele é meu filho, eu me responsabilizo por ele. E ela, então, cuida dessa criança até um determinado ponto que essa criança também morre. E o importante a gente saber que essas duas reencarnações é do mesmo espírito que foi o Ciro, aquele por quem ela estava apaixonada. Duas vezes ele volta como essa criança que ela cuida e desencarna. E uma coisa muito bonita que acontece é que o pai dela fica, né, viúvo, e ele muito doente, ele começa a procurar, e ele acaba, numa dessas coincidências, indo nesse mosteiro, porque amigos... Oi. Só na verdade, porque na verdade o cunhado dela, num determinado ponto, encontrou com ela. E aí, através desse marido da irmã dela, foi que o pai soube que ela andava por aquelas bandas lá. Ele só não quis falar, né? Ele praticamente ele deixou, acho que deu um dinheiro a ela, se eu não me engano, mas, né, Não, não. mas isso foi muito antes, foi quando ela saiu de casa, que ela estava naquela caverna Sim, com mas aí foi 50. onde o pai soube por onde ela andava, porque quando o assunto veio à tona, ele falou: Ah, eu há muitos anos encontrei com ela naquela direção e tal. Foi onde Ah, o pai sim, começou a tá. procurar, né? Mas quem deu mais dica foi uma outra pessoa, que eu não sei o nome agora, que falou para ele assim, para ele ir naquele lugar que tinha uma pessoa que curava. Foi um amigo dele, que já era cristão, que fala para ele, olha, tem nesse determinado lugar um monge que opera curas. E aí que ele vai para se curar. E é interessante que ele fica lá na casa dela por um tempo, ela não fala, né? Ela não fala que é ela, e ele se entusiasma, né, com o trabalho que esse irmão Marinho faz. Ele resolve voltar, vender tudo que ele tem para levar recursos para, junto com ela, desenvolver mais aquela região, ajudá-la naquele trabalho. Ele consegue, né? E quando ele volta, ele já não volta bem, ele já está muito mal. E quando ela percebe que ele vai desencarnar, ela vai no quarto, abre um baú, tira a roupa que ela saiu de casa, que ela ainda tinha, ela se veste de Célia e vai até o pai dela. Aí que ele vê que ela que é a filha. E aí foi assim emocionante, eles conversam, enfim, né, de tudo que aconteceu, né? Ela perdoa ele. Então, é bastante emocionante isso, né? Deixa eu... então, o livro também continua falando da sociedade, como é que era a sociedade da época, esse momento do cristianismo primitivo, né? Os caminhos, porque o espiritismo, porque eles já começavam, né, a ter umas ideias bastante transformadoras, né? Então, mas era bastante o cristianismo bem primitivo nessa época. Então, é interessante, gente, que a Célia é muito interessante, porque ela é o mesmo espírito da Alcione, do livro Renúncia. Mas a família do... Eu fiz até estudo sobre ele. Flávio. Não, o Flávio Mussa, né? É o pai dele. Que ele, Hã? inclusive, ele é uma das reencarnações do Rufino, ele é Rufino numa das encarnações dos Neio livros. Lúcio. Não, 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 ele é aqui de Campos. Gente, Giovanni, não, Jo, não, 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 você quer não. falar de quem exatamente? Eu quero falar do que eu não lembro o nome. É daqui de Campos, muito amigo do Chico, tudo. Ele, o que eu quero falar que eles têm uma ligação enorme. Peixotinho, é o Hã? Peixotinho, Não, não, não. Peixotinho. Aqui de Campos, não, não. O filho dele é o Flávio Mussa. Ah, tá. Desculpa, gente, eu estou muito ruim de cabeça. Aí,
eu queria perguntar para o Flávio, que ele me deu um monte de dicas das coisas do pai dele, quando eu fiz no Cearedos do pai dele. Então, é interessante que eles têm porque eles têm uma casa espírita enorme lá em Campos, eles são muito ativos. E eles têm um jardim, que o jardim é Clóvis da Tavares. Clóvis Tavares, é isso. Ele tem um jardim, o nome do jardim é Célia Lúcius. É muito interessante. E não é Alcione, eles têm uma ligação com a Célia muito, muito grande. É bem interessante. Eu queria até perguntar e não acabei não fazendo, né? Que é ela que é muito ligada à família deles. Então, ela ela sai dessa encarnação já como espírito, já que conquista altas esferas. Célia, quando sai dessa encarnação, ela não fica mais nas esferas referente à Terra. Ela já vai para esferas superiores, porque o que ela fez nessa vida foi uma coisa muito grande. Então, aqui o Saulo que coloca, né, que enquanto Nestório, que é o Emmanuel, o Ciro, que era o filho dele, depois que encarnou mais 2 vezes e desencarnou rapidamente, eles passaram por estágio do testemunho e do sacrifício. Já a Célia, o sacrifício, não, o sofrimento já não é sacrifício para ela. Ela é diferente, né? Eles sofreram aqui, né? Então, eles testemunharam com muito sacrifício a questão de ser cristão. E a Célia não. Aquilo já era uma coisa natural para ela, né? Ela encarou todo aquele sofrimento de uma grandeza tão grande, por isso que ele fala que para ela o sofrimento não foi um sacrifício. Ela sofreu, mas não foi no sentido de se sacrificar, foi no sentido de elevar a alma dela mesmo, dela galgar lugares iluminados. E tem uma coisa interessante que Emmanuel conta que a Célia se tornou uma das santas da Igreja Católica. Ela seria Santa Marina, que é pouco conhecida na atualidade. Santa da Igreja Católica. Olha que interessante. Então, É a porque gente não. depois ser São Marinho, né? Aí É, saiu. pois é. Então, eles só descobrem, gente, que ela era mulher na morte dela. Quando eles vão trocá-la, né, se prepará-la para o enterro, né, eles descobrem que ela não era homem. Só aí. Aí é que eles sentem aquela culpa por terem É, dado a ela a questão da gravidez, daquela da tal da gravidez, Bruxenilda, sim. Bruxonilda, lá sei lá o nome da moça. É, Inclusive, quando você falou que eles tiraram ela do convento, por que que ela adoeceu, por que que a criança morreu? Porque era uma condição insalubre. Era uma insalubre, sei. casa paupérrima, sem condição Sim. nenhuma, e ela aceitou ficar ali, É. né? Ela fica ali com a criança ainda, Com a né? criança. Não, nos dois casos, né? Do filho que Ela pega tuberculose, né? Não é? ela é tuberculosa. Os dois casos do bebê, as duas situações dela eram terríveis, de pobreza, de falta de alimentação, de tudo. Sim. Quando ela está com a primeira reencarnação do Ciro nessa vida, ela não tinha nada, gente. Ela vivia assim, era sem beira. Ela ia pegando carona, né? Aqui, ali, ficando na casa de um, de outro, até que a criança não aguentou, né? E Ela era ela muito amava nova, Ciro profundamente, né? profundamente, é. Então, e a gente vai ver como esse amor acontece justamente no livro Renúncia, né? Que Exatamente. no livro Renúncia a gente vai ver como isso foi acontecendo, né? É. A gente, Miriam, bom, a gente podia só Eu, comentar que nesse livro, como você citou ali, o personagem principal não é o Nestor, ou a encarnação de eu Emmanuel, falei isso, né? Você falou não. isso, vale a pena a gente reforçar para aqueles que estão, porque nós dissemos que era as histórias de Emmanuel, né? Mas a história de Célia, nesse contexto aí, é de um crescimento para todos nós, né? De renúncia, de abnegação, de tudo que a gente possa imaginar que um espírito superior é capaz de fazer, né? por isso que ele fala Além que não foi disso, ela era uma É, médium, né? Uma médium de cura.
Sim, né? foi isso que sustentou ela, né? E muita gente ali do lado dela, do trabalho. Exatamente. Inclusive, E o mais interessante é que o pai só vai procurar porque ele descobre, né, que tinha havido a mentira da, da criança, que a filha dele, nem a mulher, tinham, digamos assim, engravidado, e aí ele fica extremamente arrependido pelo que ele fez, e aí ele vai procurar o irmão Marinho, vai procurar pela Célia, e vai parar no irmão Marinho, É, porque ele estava né, doente, ele procurando vai lá consolo. procurando, ele vai procurar cura, né? Quando ele chega lá. Ele não Tanto vai é que ele. procurar sua cura, ele estava vai muito procurar ela. deprimido pelo fato da mulher Sim, gente, ter mas ele morrido. não. Sim, mas ele não encontra. Você vê, ele fica lá um tempo, volta para Roma para arrecadar recursos para ir de novo lá. Ele não sabia, ele não Sim, tinha Não, mas mas noção. o que a Solange está falando é isso, que ele não foi procurar o irmão Marinho, ele se não, deparou eu com o irmão entendi, Marinho, Uhum, né? Aí, entendi. Eu li bem esse uhum. livro. e outra, Agora, o que é interessante também é que ela não pede para ele levar dinheiro. Na verdade, ela pede que ele disperse todo o dinheiro, ele dá para os pobres Sim, da região onde morava. para ele ajudar. É verdade. Para ele ajudar. Então, ele desfaz de toda a fortuna dele, inclusive deserdando a filha que sobrou, que ficou era extremamente casada. revoltada e Aham. tudo mais. E aí ele já começa a mostrar de novo os sinais do cristianismo dentro dele. Então, ele já chega lá sensibilizado pelo cristianismo, digamos assim, pelo primeiro encontro, né? E como a Márcia falou, a gente já tinha falado, o Nestório, ele aparece só no começo do livro, né? Ele logo ele é preso, né? E ele acaba sendo levado para o circo, enfim, ele acaba morto, né? Só um comentário, Miriam, em relação E a eu caio junto, né? Na história eu O caio. Ciro, sim, sim, os dois. Ciro, o filho. Por isso que ele reencarna. E é Caio interessante não, Ciro. também a questão dela, como a Solange falou, ela era médium, né? Ela também, quando o pai encontrou ela como irmão Marinho, ela ficou muito assim, com muita vontade de revelar tudo ali, o pai, aquele primeiro encontro, mas ela não revelou porque parece que ela teve uma comunicação, se eu não me engano, foi do avô, ou alguém que chegou e conversou com ela e falou que não, que aquele não era o momento, que tinha que deixar ele realmente mostrar a mudança dele. E ela É. inclusive, ela escutou do pai, da primeira vez, toda a história da vida dela e o arrependimento que aconteceu, né, dele ter feito aquilo com a Uhum. filha, que era um mau desgosto que ele tinha, de ter dispensado a filha que ele amava. Ela escutando aquilo tudo, você imagina, ela escutando aquilo tudo e não E poder ficou firme. Ainda ficou Exatamente, ficou sabendo firme, da não morte poder da se mãe, revelar, né? né? E a morte da mãe, que ele contou, né? Ele contou que ela não sabia, né? Exatamente. É. Bom, aqui só tem a questão das catacumbas, né, onde eles se reuniam, o Nestório, que ele já estava lá fazendo a pregação do Evangelho, né? Ele já fazia isso nas catacumbas quando ele foi preso, só que eles estavam sofrendo muita perseguição. E aqui é só quem elas falaram daquela que foi a Téria, né? Aquela que levou a criança, enfim. E essas personagens todas aqui, elas voltam, né? No Renúncia, a maioria delas volta no Renúncia. É muito interessante. Não, e inclusive conta, né, antes da encarnação no Renúncia, como é que é feito o acordo, né, de reencarnação ali. Foi no Renúncia ou foi nos 50 Foi. anos? Não, foi Não, no foi no Renúncia, Renúncia. porque ninguém queria, Eles porque contam, eles contam como, quem sim, escolheu quem e tal, eles se quem reúnem, acolheu né, quem e tal. para fazer Aí, eles se reúnem para fazer
a A reencarnação, como é que programação é a programação. reencarnatória. E aí, o que acontece? Ela não está aqui. Aquela que... Eu não lembro o nome dela agora. A que causou grande mal A em Cláudia 2.000 Sabino. anos, há 2.000 anos, em 50 anos, e ainda vai fazer isso em renúncia, ela não está aqui. E ninguém queria escolhê-la. E quem escolhe foi Cláudia, o né? Neio Cláudia. Foi Lúcio, né? Lívia. Foi Lívia que Cláudia. escolheu. Não, Ah, foi o sim. Neio Lúcio. A Lívia não está É, aqui. Ela não não. está nesse... Foi o Neio Lúcio, que era avô de Célia, foi ele que ficou com a... que vai ser a Susana, A que ficou com Cláudia. ela, a Cláudia. Isso. Aqui ela foi Cláudia, depois ela vai ser É, Susana, né? é. Então é isso. Que há 2.000 anos também fez o que fez. Então, Mas é muito bonita essa descrição da programação reencarnatória. é. Em grupo ali, em Por isso que eu família. trouxe o Evangelho, você está entendendo? Para a gente entender que isso realmente acontece muito, né? O Evangelho está falando desses laços de família, tudo. Miriam, só para Oi, você se eu organizar, são sei. 8h10, mas olha só, É, se não der para a gente fechar todos os 4, né? Só para 5, você né? se organizar, tá? Tá. Então, gente, só algumas curiosidades. O livro Há 2.000 anos termina no ano de 79, quando eles dois morrem no Vesúvio. 50 anos depois, começa no ano de 131, ou seja, foram 50 anos só que essas pessoas reencarnaram. Olha que coisa interessante. Então, ele ficou 52 anos na erraticidade e já reencarnou como Nestório. Interessante isso, né? Então, ele passa. Como é que é? Ele passa 16 anos. Não, ele passa 16 anos, porque quando ele chega como Nestório, ele tem 45. Então, é muito pouco tempo. A gente botou isso porque na hora do estudo a gente não estava entendendo. Porque o tempo que ele desencarnou, que ele ficou na erraticidade, é muito pouco. Porque o Nestório, quando ele chega na casa do Elvésio, ele já tem 45 anos. Então, ele ficou só 16 anos na erraticidade. Rápido demais naquela época, né? Todos eles desencarnaram rápido, reencarnaram rápido. Mas com Paulo nas costas dele junto, né? E é interessante que há 2.000 anos, quando ele está desesperado porque ele descobre que a Lívia tinha sido sacrificada lá, e o cavalo dele dispara, quem segura o cavalo dele foi Paulo, né? Que ainda era Saulo, Exatamente. Que ainda era Saulo de que Tarso. ainda era Saulo de Tarso. Bom, gente, o terceiro livro não dá nem para comentar, porque assim, é um livro enorme, sabe? É um livro complicadíssimo assim, para a gente falar, então eu vou ler algumas coisas, porque o que tem de história nesse livro, né, vai trazer a história de Paulo e Estevão, que são duas histórias incríveis, né? Então, né, o próprio livro fala que traz a história do orgulhoso e culto fariseu, que era o Saulo de Tarso, mais tarde convertido a cristão, Paulo de Tarso, e de Estevão, nascido Gesiel, na verdade. E Estevão, né, que nasceu em Asiel, foi morto por apedrejamento. Ele foi considerado o primeiro mártir do cristianismo. E é interessante que a família de Estevão era ele, Gesiel, e a irmã dele, Abigail. E o mais interessante é que a Abigail se apaixona por Paulo, os dois são apaixonados e iam se casar, né? Eles se apaixonam. E ela já era cristã, e eles já eram cristãos, eles eram judeus, né? E o Paulo, ele tinha tripla cidadania, né? Ele tinha a cidadania romana, a cidadania judeu, né? E também a grega, né? Então, ele tinha a tríplice cidadania. E ele vinha de uma situação familiar muito superior do que a do Gesiel e da Abigail. E assim,
É, ele, ele era um doutor da lei, sabe? Aquela pessoa intransigente, que o que está escrito ali tem que ser feito. Então, ele era muito determinado, e ele foi um dos grandes responsáveis pelas perseguições aos cristãos, por todas as mortes que ocorreram. Ele era determinado a isso. E ele foi assistir Estevão, né, numa pregação que Estevão estava fazendo na Casa do Caminho. Ele ficou impactado com o que Estevão estava falando. Ele ficou impactado. Foi que nem o Públio perante o Jesus. Eu só quero lembrar que esse livro é completamente fora do que isso que nós estamos fazendo. Eu estou trazendo na sequência, mas Paulo e Estevão não tem nada a ver com os outros 4 romances, tá, gente? É uma história à parte. Emmanuel botou ela no meio, mas ela não tem os personagens dos 2 primeiros e dos 2 últimos, não tem nada a ver com os personagens daqui. Oi? Emmanuel, Quê? Eu não entendi. Emmanuel quis mostrar de fato como foi a história de Saulo para Paulo e Sim, como Paulo conseguiu chegar a uma elevação tão grande também. Foi um outro exemplo de sublimação, de reforma íntima absurdamente importante. Conversão, né? De conversão. mas o que eu estou falando Conversão. é que ele não fez a sequência dos livros. Ele botou o Paulo no Sim, meio, ele não tem, né? não, ele Ele é não fez a completamente à sequência do parte. livro, ele é a parte. Então, E o muito bonito é saber que ele tinha sido ensinado por Gamaliel, que era que era muito inteligente, que depois vai apoiá-lo no início e tudo mais, e Gamaliel era neto de Hillel, que tinha sido aí, Léo, um grande fariseu, mas que são sacerdotes, acreditava né? na pobreza, na Uhum. simplicidade, exatamente naquilo que Jesus pregava, né? Inclusive, ele ficou até é, incomodado com a postura do Gamaliel, né? Depois, porque ele percebeu que Gamaliel estava aceitando Cristo, né? Mas voltando, é, então o Paulo assiste, né, a pregação de Estevão, se impacta muito, percebe como a vibração da voz dele, o que causa em todos aqueles, fica preocupado com aquilo, né? Percebe que ele seria um líder, e então ele resolve que ele não pode ficar vivo. Foi isso, né? Então, E ele ainda faz um milagre, né? No final. foi. Estevão, no final daquela pregação, ainda faz um milagre. Sim, na primeira da pregação que ele viu. Então, assim, aí o Paulo ele, ele acaba prendendo o Estevão, né? E ele acaba, por isso que ele fala que é o primeiro mártir, que ele morre nas mãos de Paulo, na verdade, né? Porque ele determina, ele era o juiz, ele determinou que ele fosse morto por apedrejamento. E ele estava noivo da Abigail. A Abigail já estava na casa dele, conhecendo a família, porque ia ter recepção, aquela coisa toda. E esse momento da morte de Estevão era um momento de glória para ele. Ele estava sendo considerado, ele ia substituir Gamaliel, porque ele estava sendo considerado muito importante. E a Abigail chega um pouco mais tarde do que já tinha acontecido, o Estevão já estava morto, e quando ela vê o irmão, aí a coisa fica complicada, porque quando ele percebe que o Estevão era irmão da noiva que ele amava, foi assim, terminaram, né? O romance. A Abigail se deixou, ficou muito triste, né? Foi morar com uma família, porque o pai já tinha falecido, a mãe também,
foi morar com uma família, mas ela nunca mais conseguiu se recuperar e ela acabou morrendo. Paulo até chegou a ir lá, tentar até um tipo de retorno, tal, mas ela já estava muito mal. E ele ficou mais irritado porque ela já tinha essa questão de ser cristã, mas tinha alguém chamado Ananias que ia muito lá levar a palavra, conversar com ela sobre Cristo. E ele ficou muito irritado com isso e ele foi perseguir o Ananias. Foi quando ele foi perseguir Ananias que ele, na estrada de Damasco, acontece aquele clarão, ele cai do cavalo, ele fica cego. Então, foi naquele momento, né, a transformação começou ali do Paulo para o Saulo, né? E aí a história foi uma história muito difícil, porque não foi da noite para o dia, ele sofreu muito, porque nessa cegueira dele, ele tentou ir na casa de amigos, né, que eram da sinagoga dele, e tudo ali, e ninguém aceitou ele, pelos trajes que ele já estava todo sujo. Ele acabou indo ficar numa estebaria, e o próprio Ananias que vai lá e ajuda ele. O Ananias ainda fala: pô, Senhor, logo eu que vou ter que ajudar aquele que veio atrás de mim para me matar. E foi Ananias que deu a mão para ele, ajudou ele, né, na cegueira dele. E aí Paulo, ele tem muita dificuldade, né, porque ele tinha um conhecimento muito grande, mas era aquela coisa muito da letra, né? Que ele fazia aquilo, absolutamente aquilo que estava escrito. E ele foi até para o deserto, ele fica um tempo no deserto, né? Para conseguir entender, para conseguir se avaliar, para conseguir ver se aquilo que ele estava lendo nas escrituras, se ele conseguia ter mais compreensão. Então ele fica um tempo, né? No deserto, com Prisca, entre outras pessoas. E ali, quando ele entende que aquilo é realmente o que ele buscava, né? Ele então faz aquelas viagens, né? Paulo vai fundando várias comunidades, faz viagens à beça, né? Vai levando o cristianismo para um monte de lugares. Então, ele fala que no livro tomamos contato com as histórias dos apóstolos, sua saga para a expansão do cristianismo e a disseminação da igreja cristã em todos os territórios. Então, a importância de Paulo, né, assim, é uma coisa enorme, porque ele, nessa época, várias comunidades foram criadas, porque os apóstolos, os discípulos, eles iam saindo, né, e iam conversando, eles paravam nas cidades, e ali eles constituíam um local de orações, que podia ser numa casa, eles sempre deixavam alguma coisa e iam para outro lugar. E assim eles foram. E Paulo foi em vários lugares, em várias comunidades, fazendo isso. E foi uma coisa complicada, porque ele saía de uma comunidade que estava tudo bem, quando ele chegava na outra, aquela que está ali, já estava confusa. Aí eles mandavam carta para o Paulo: olha, Paulo, a coisa aqui não está assim, a gente não está se entendendo. Aí Paulo devolvia a carta, imagina, era uma história, né? E assim foi anos e anos, ele voltando e indo para outras comunidades, voltando para as comunidades anteriores para reorganizar aquilo que não estava bem. Então, foi assim praticamente a vida toda dele, né? E aí ele teve contato com muitas pessoas, sofreu horrores, e uma das pessoas Sobretudo com Lucas, né? eu queria falar isso agora. Uma das pessoas que ele teve contato e, por causa de Paulo, Lucas, então, escreve, né, os Atos dos Apóstolos, ele pega primeiro as anotações de Paulo, que Paulo já estava preso, ele estava muito doente. Quando ele percebeu que ele não ia dar conta de botar, né, aquelas anotações dele, então ele chama Lucas, que era um médico, né, que tinha um conhecimento, e ele pede para, assim, que naquela época pouca gente era letrada, né, gente? Quem escrevia eram raríssimos, né? Então o Lucas pegou as anotações dele, e daí então foi, né, fazendo esses escritos. Tem tanta coisa desse período, gente, é tanto ensinamento, né? Porque
o livro é enorme, ele dá detalhes de tanta coisa, mas o importante é o que Paulo fez depois que ele se converteu, né? Depois que ele entendeu e o que ele trabalhou. Então, aquela música Vaso Escolhido é o próprio Paulo, né? Ele realmente tinha sido escolhido, demora um pouco para conseguir, mas ele era aquele que tinha uma cultura enorme, um conhecimento enorme, então ele usou de tudo isso, né, para quando ele foi na jornada dele aí, disseminar, então, o Evangelho. Vamos ver o que ele fala. Reconta a história da transformação do rabino Saulo em Paulo, apóstolo de Cristo, que percorreu dezenas de cidades até em Roma, com o único objetivo de difundir a boa nova. A mensagem que o Messias anunciou por Moisés, o Cristo vivo, Filho de Deus, já havia chegado à Terra. Então, essa foi a grande importância de Paulo, né, dentro do cristianismo e tudo que ele legou para a gente, né, de escrito. E uma coisa interessante que a gente fala escrito, porque Paulo não escreveu nada, na verdade. Acho que ele escreveu uma carta que as pessoas acham que não é dele porque ela é diferente das outras. Porque, na verdade, as cartas, quem escrevia, ele ditava essas cartas. E, na verdade, essas cartas eram ditadas, elas tinham muitas questões mediúnicas, né? Porque, e quem era quem era o espírito que falava por ele, por exemplo, era o próprio Estevão, né, gente? Foi uma coisa incrível, né? Estevão, depois de ser apedrejado e morto por ele, entende, né? Já era o espírito também mais pronto e fica ali ajudando ele, né? Transmitindo também a mensagem do Cristo para que Paulo desse continuidade àquilo que ele estava fazendo. Deixa eu ver. Eu achei bonitinho isso, que ele fala o seguinte, deixa eu tirar isso aqui. A todos os espíritos, Jesus envia um Estevão para falar a razão, uma Abigail para tocar o coração, um Gamaliel para ensinar a sabedoria divina e o Ananias para abrir os olhos. Então, ele fala que todos nós temos na nossa vida, só a gente descobrir quem é o Estevão na nossa vida, quem é a Abigail, quem é Gamaliel, quem é Ananias. Porque a Abigail também, por mais que ela tenha sofrido, depois, quando Paulo está naquelas cavernas, que ele está cheio de dúvida, né, se martirizando, ela fala coisas lindas para ele, sobre o trabalho, sobre o amor, né? Ela dá muita força para ele na espiritualidade, para que ele continue a luta dele, né? Ama, trabalha, espera, perdoa, né? Uhum. Então, ela falava muito, ela dava essas orientações para o Paulo. Então, já tem. Alguém quer contar, mas conversar mais disso? Então aqui ele está falando do convite de Paulo para Lucas. Foi. Não, pode terminar. Pensei que você estivesse encerrando. Não, ele está falando aqui do Saulo, sobre Lucas, né? Que ele, então, o testemunho de Lucas que passa a considerar-se parte da história, porque o Lucas acaba se considerando parte daquela história pelo que ele também trabalhou muito, né? E pelo que Paulo entrega para ele, né? Então, é isso. E ele acompanha também Paulo em algumas Muito, muito, sim. Oi, Márcia. Gente, esse livro, Paulo É e complicado. Estevão, né, realmente, ele é uma obra à parte, né? É o livro que realmente chamava a atenção do Chico, né? Tinham dois, né? Era Paulo e Estevão e o Boa Nova, né? Por Humberto de Campos. Mas o que é importante para a gente compreender a importância de Paulo para o cristianismo. Ele foi o maior divulgador, né, do cristianismo. Como Miriam falou, Paulo, ele era universalista para aquele momento que ele circulava naqueles três mundos, no grego, no romano, no judeu, ele circulava aquilo tudo com muita facilidade. Então, isso fez toda a diferença, por isso o vaso escolhido também, né, além dele ser um espírito preparado para essa difusão do cristianismo. Então, quem não leu,
tem que ler. Esse é imperdível também, como todos os outros, né, Eu gente? acho interessante também é que Paulo, né, quer dizer, Saulo para Paulo, saiu do maior perseguidor dos cristãos para o maior Maior divulgador, divulgador do cristianismo né? na mesma Na encarnação. mesma encarnação. Foi de um extremo ao Isso outro, né? foi de um extremo ao outro, uma conversão É, assim, absurda numa única encarnação. Ele isso. teve realmente essa. Outros É. se reencarnam e vêm com uma nova história, né? Mas Mas ele não, ele foi numa ali. mesma. Haroldo, né, numa das palestras, que ele tem algumas palestras sobre Paulo, Uau. ele, né, nos fala que Paulo é muito próximo a nós pelas características que ele trazia e o que a gente também pode ser, porque o que Paulo se transformou, que Saulo se transformou, né, em Paulo. Então, vale a pena, né, a gente ler o livro, estudar, que não é um livro só para ler, pegar, ler e acabou, né? É de estudo. Ele é um livro de estudo, assim, porque ele dá Estudo. muita orientação, muita... E tem os Sim, outros personagens que estão ali também, como todos os livros, né, que nos ajudam é. muito. Então, Uhum. gente, hoje nós vamos estar fechando. Na semana que vem, nós vamos estar recebendo um, um visitante, como todo mês a gente está recebendo, o Marcos Bernardi. Ele vem para estar conosco e vai falar de um tema, o caminho da simplicidade no Evangelho de Jesus. Vai entrar no meio aí da história, né, dos romances de Emanuel, mas não tem o menor problema, porque o Marcos vai trazer esse tema para nós, né, independente do nosso estudo. E no dia 13, não, no dia 13, né? Peraí, gente, estou fazendo É confusão com as datas. 13. Ele É, vem 6, depois tem 13. aí no dia 13, Miriam fecha com os outros dois temas, os dois livros que ainda faltam, que é Renúncia e Ave Cristo. Beleza? Eu sei que fica, para quem não lê o livro, fica bem complicado, gente, mas é uma doideira, né, para a gente ler. É, São livros muito densos, com muita história, né? Então, e assim, a gente fez tem coisas paralelas enormes aí, né? nossa, Importantes. é verdade. Então, nós vamos então encerrar a nossa reunião, agradecendo a Miriam por ter trazido para a gente, né, esses resumos, resumo, né, Miriam? É. E, e quem gostaria de estar na sala de fazer a nossa prece final? Eu posso Faço. fazer. Ah, Thelma? então, fala, Solange. Elisa? Elisa. Eu falei Elisa? junto com a Solange, mas pode fazer, Não, Solange. deixa eu fazer, Elisa. Eu fiz a leitura inicial. Então Então tá. tá. Então vamos elevar o nosso pensamento, trazer para a nossa tela mental o nosso irmão Jesus, a nossa irmã Meimei, e agradecer. Agradecer por esses momentos na qual nós estamos nos aprofundando nesses ensinamentos de Jesus e vendo a importância que é essa transformação para o nosso futuro, para a nossa colheita. Obrigada, Senhor, por todos esses ensinamentos. E vamos pedir pelos irmãos que se encontram nos hospitais, pelos irmãos que se encontram pelas ruas ou nos cárceres, que eles possam receber muita paz, harmonia, eles possam se sentir amados e filhos desse Pai misericordioso. Que nós possamos ter uma noite de descanso e uma semana de grandes feitos dentro da doutrina, com muito estudo. Que assim seja, graças a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem que dá essa aula não leu
nenhum livro desses, ou não tinha conhecimento do livro. Eric, quem que não tinha? Levanta a mão. Quem não tinha lido? Quem não leu? Quem não leu os livros? Eric, você leu, Eric? Está dormindo. O que é isso? É que leu? Você leu ou não leu? Não, você já falou que eu não li, A Miriam. Juscelia leu. Não li, não. Juscelia. Foi muito complicado. Não, eu não estou questionando, não. Eu só quero saber se foi muito complicado, porque é muito complicado conversar sobre o livro quando as pessoas não leram. Você pode ver quem leu, deu um palpite, falou, né? Porque relembra, né? E assim, a George, a gente, além de ter estudado com Meimei, a gente fez ainda na casa de Emmanuel, né? Mas é complicado trazer. E, Mas, ô, Miriam, mesmo não tendo lido, algumas passagens já foram tema de palestra lá na casa. E mesmo que eu tivesse lido, eu não lembraria, porque a minha memória não permite isso. Não permite tanto. Eu fico assim, de bobeira com a Solange, falando de detalhes de passagens do livro, entendeu? Você pode lembrar também, mas você teve isso recente. Eu não sei quanto tempo a Solange leu, mas ela fala como se tivesse lido ontem, anteontem, como se tivesse preparado para um estudo com você, entendeu? A Márcia também é a mesma coisa. A Márcia Não, também fala com riqueza de detalhes. eu li tem 2 anos, Eric. Mas é Então, porque esses porque tem livros, coisa que Eric, a gente às vezes eu não estudou, lembraria. a gente estudou esse livro, a gente não leu só. A gente estudava Não, pois ele, é, mas a então gente, era... por isso que eu falo, quando a Miriam faz o estudo assim, aí vem na memória algumas coisas que a gente teve na palestra. Olha, você quer ver? Foi Eu vou acho que um encerrar a menino. gravação, tá, Miriam? Tá.